Olá, bem-vindos ao The Beat Behind the Desk. Esta semana o meu convidado é o Ricardo Rocha. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá, Paulo. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo, muito obrigado. Obrigado eu, é um prazer ter-te aqui hoje. Obrigado. O Ricardo já agora, tropeçámos aqui no mundo do LinkedIn e por isso é que ele está aqui hoje e mando aqui desde já um abraço ao Luís Monteiro, que foi através dele que eu conheci o Ricardo, nós não nos conhecíamos. E acabou por ser aqui um drive interessante para a conversa que vamos ter aqui hoje, que é sobre música, que acho que é aqui uma paixão bastante forte que nos une aqui também para esta conversa. Olha, Ricardo, é da praxe, eu peço sempre à malta que vem aqui falar comigo para falarem um pouco sobre aquilo que é o teu passado e diz-me então de onde é que vens, quem és, o que é que fazes e depois já vamos falar um pouco sobre música. Ok, então antes de irmos à música, aqui uma breve apresentação. Eu sou o Ricardo Rocha, sou diretor de marketing da Noesis desde 2019. A Noesis, para quem possa não conhecer, é uma consultora de IT, de origem portuguesa, hoje em dia já internacional, com mais de 900 colaboradores, estamos em 6 países, para além de Portugal. E abracei o desafio de gerir aqui a marca da Noesis e gerir o marketing da Noesis em 2019, como referi. E tenho vindo a trabalhar basicamente ao longo destes anos de carreira, tenho vindo a trabalhar sempre nestas áreas do marketing, da comunicação. Comecei por trabalhar em agências de publicidade, depois entrei também na área mais do IT, do digital, em várias software houses. Depois trabalhei numa consultora de IT já muito semelhante à Noesis, uma concorrente na área comercial. Portanto, andei sempre por estes caminhos do marketing, da publicidade primeiro, e depois também da área do digital e do IT, numa vertente comercial também, em funções comerciais e em funções de marketing, e agora como diretor de marketing. Ok, boa, muito bom. Acho que foi um bom bilhete que deixaste aqui para a malta. Então, olha, vamos aqui ao que interessa. Vou-te lançar um desafio, que é olharmos para trás e pensarmos naquilo que foi a tua infância, a tua adolescência e onde é que nasceu este bichinho pela música. Portanto, força, leva-nos aí numa viagem ao passado. Muito bem, então começo pela infância e depois mais pela adolescência. E fazendo já essa parte, na adolescência foi onde nasceu aqui o meu gosto pelo rock especificamente, que já vamos falar certamente, com muitas aventuras, mas voltando aqui começando no início, não é? Começando pelo início, na infância, as primeiras recordações que eu tenho musicais são de familiares, claro. Através do meu pai. Eu sou filho de pais separados, e portanto desde os 3 anos, e portanto sempre me habituei a viver em 2 casas, né? ir ao pai ao fim de semana. E o meu pai é um fã de música e é um músico não profissional, é um músico amador, de música clássica, toca violino, mas tem uma história já longa na música. Enfim, nunca foi profissional, como disse, mas tocou desde miúdo, também nos tempos académicos, estudou em Coimbra, chegou a ser presidente da TUNA de Coimbra, da Universidade de Coimbra, e também naquela coisa do Fado de Coimbra. Vulgarmente chama-se Fado de Coimbra, mas acho que o nome correto é Canção de Coimbra. Sim. Porque não é bem fado, enfim, aquela versão. Portanto, as minhas recordações de infância são daí. O meu pai também tocou e tinha um grupo de Fado de Coimbra, de Canção de Coimbra, de antigos estudantes da universidade. Portanto, até já em uma fase, até muito recentemente, o grupo ainda existia. E, portanto, eu, quando era miúdo, vivia muito esses ambientes das tertúlias, dos jantares, normalmente de celebração de cursos e coisas assim desse género, e outros tipos até alguns até institucionais, assim, alguns eventos mais importantes, em que esse grupo era convidado, esse grupo de antigos estudantes de Coimbra era convidado para tocar. Portanto, meu pai tocava e cantava, e portanto vivi muito esse ambiente do Fado de Coimbra, por um lado. E incutiu-te logo o bichinho aí também, para aprenderes a tocar alguma coisa? Ou não sei se tocas algum instrumento? Sim. Não toco, mas começou aí. Ou seja, para além desse tema do Fado de Coimbra, também o tema da música clássica. E, portanto, o meu pai toca violino, como estava a dizer, mas começou em adulto. E, portanto, acho que ele tinha ali uma frustração, acho que ele gostava de ter sido realmente violinista profissional. Portanto, achou que eu ia ser um bocadinho como os pais fazem no futebol, não é? Querem ter os Cristianos Ronaldos.
O meu pai achou que eu ia ser algo, que eu ia ser, acho que ele tinha esse sonho, nunca me confessou, mas tinha esse sonho de que eu seria um violinista daqueles prodigiosos e profissional. Epá, e o violino é uma disciplina que é preciso muita, é um instrumento muito difícil e que é preciso muita disciplina e normalmente começa-se muito novo. Se tu pensares assim, os grandes violinistas, aqueles da ex-URSS e mais desses países do leste, Epá, nunca é tarde, não é? Nunca é começam tarde, com mas 4 sim. anos e coisas. E portanto eu comecei a tocar violino aos 4, para te dizer isto tudo. Ou seja, o meu pai começou em A adulto, 30 e sério? tal anos. Epá, 4 Sim, anos é e uma eu marca, comecei é uma aos 4. marca significativa. Sim, sim, sim. Pai, toquei dos 4 aos 12. Aos 12 foi a idade de pré-adolescência em que tive autonomia para dizer que não queria mais. E, portanto, porque não tinha muito jeito, de facto. Mas fiquei com o gosto. Ou seja, ouvir música clássica. Tive aulas de violino, naturalmente. Primeiro com o meu pai aos 4 anos, mas depois com professores e em escolas de música. E, portanto, fiz aquilo tudo, solfégio, educação musical, aquela coisa mesmo antiga. E o violino, claro. Depois até aos 12. Depois aos 12 aquilo não Não correu, não evoluía. é? O que acontecia muito acontecia muito, a minha mãe depois conta que como eu vivia com os pais separados, eu tocava violino ao fim de semana com o meu pai, depois chegava à casa da minha mãe, guardava a caixa do violino até ao fim de semana seguinte em que faltava à casa do meu pai. Portanto, o meu pai percebia que eu não evoluía tipo nada de uma semana para a outra, simplesmente não tinha praticado. Portanto, não tinha aquele e aquilo é, como te disse, é muito exigente e, portanto, é preciso praticar diariamente, é preciso ter ali um gosto. E, portanto, eu acho que ali aos 5, 6, 7 anos a coisa ainda ia, mas depois Tinhas comecei outras a. prioridades, não é? Na Sim, altura. e fui largando e também não tinha muito jeito, acho eu. Portanto, nunca saiu dali grande coisa. Mas depois do violino fui para o piano, portanto, tive sempre essa educação musical impulsionada pelo meu pai e depois também com o push da minha mãe. E, portanto, sempre estudo, enquanto era estudante, tinha sempre aulas de música, era aquelas atividades extracurriculares, em escolas de música. Estudei violino, depois piano, depois guitarra clássica. Depois, nos tempos da adolescência, queria ter uma banda de rock e comecei a tocar um bocado de baixo. A tocar não, comprei um baixo, vamos dizer assim. Mas, de facto, nunca toquei muito. E é uma frustração. Gostava de ser baterista, acho eu. E também tinha esse sonho depois de ser baterista, mas não tinha condições, não é? Vivia na altura num apartamento e, portanto, não dava, vizinhos e Hoje apartamento já também não. consegues, não é? Com uma bateria elétrica já consegues Sim, eu resolver o já problema. conseguiria, sim, sim, sim. Mas na altura não, também não era um instrumento barato e, portanto, a minha mãe, já depois do piano e da guitarra e dessas tentativas todas, achou que não era boa Posto ideia. um Eu acho travão, que não é? podia ter dado baterista, mas o resto não dei, portanto, também não sei dizer. Olha, e lembras-te ainda de qual é que foi o teu primeiro disco ou o teu primeiro CD? Se calhar já aqui numa fase mais de transição da tua infância Sim. para a adolescência, não? Presumo. Sim, eu depois na adolescência e depois dessas experiências musicais sempre tive este gosto da música e ouvia música clássica em casa do meu pai, basicamente. Ele tem uma coleção de 2.000 discos só de música clássica. Uau, incrível. E, portanto, é a única coisa que se ouve em casa dele. E em casa da minha mãe já era uma coisa mais. Minha mãe não era especialmente apreciadora de música, portanto ouvia-se um bocadinho de tudo. Alguma, assim, as recordações de infância principais seria MPB, não é? A música brasileira, assim, os Caetano Veloso e a Maria Bethânia, essas coisas, Gal Costa e não sei o quê. São grandes referências, não Sim, é? que são boas E referências. que são incontornáveis. Sim, 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 e o Jobim e tudo isso, e portanto também gosto um bocadinho dessa vertente. Mas depois ali aos 13 anos, pré-adolescência, liceu, tive ali uns amigos muito que me puxaram também para a música e para o rock, comecei-me a interessar mais pelo grunge e pelo rock. Primeiro disco, eu também comprei sempre muitos CDs, ainda tenho uma coleção grande, agora ouço pouco, e mudei de casa, até estão encaixotados, mas é assim uma dor que eu tenho, que estou nunca mais desencaixado daquilo, mas são umas centenas. O primeiro, eu acho que foi, tenho dúvidas, acho que foi ou AC/DC Live, uma coisa para aí de 90 e poucos, 92, uma coisa assim, que é um concerto, é aquele concerto épico que se vê nas Sim, filmagens sim, 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 sim. do Thunderstruck e aquelas coisas. E aquela dança daquele guitarrista que já morreu. E portanto, ou foi esse, ou foi GNR, já não me lembro. O Rockin, como é que era? Rockin' Door, acho eu, que é que ele tem a música do Sub 16
e tem aquela música com o espanhol, com um artista espanhol, que foi um hit também na altura. Portanto, foi uma das duas. Foi um dos dois primeiros CDs, foi esses. Tu e nessa altura começaste a enverdar por tipo de sonoridade? Aliás, já desvendaste aqui alguns temas do grunge e tal. Era o que estava a dar na altura, não é? Também? Sim, pá, eu sim, na cresci cena nos mais 90, alternativa, não é? Sim, a minha adolescência foi nos anos 90, portanto eu nasci em 79, portanto anos 90 foi o auge da minha adolescência e pá, e anos 90 era grunge, né? 92 em diante era grunge e portanto comecei a ouvir a minha banda favorita de todos os tempos são os Pearl Jam, mas ouvia Nirvana, ouvia Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, enfim, todos esses sons. E andou sempre muito à volta desse tipo de bandas. Depois fui evoluindo um bocadinho ao longo dos anos, mas foi uma fase muito marcante onde comecei também a ir aos concertos. Vivias em Lisboa, não é? História... Sim, sempre vivi na linha de Cascais. Ok. E portanto ainda vivo, e portanto tínhamos aqui três polos interessantes de concertos, que era o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, ainda não havia Mel Arena. O Coliseu dos Recreios, Estádio José Alvalade, para os grandes concertos das grandes bandas, e Pavilhão Dramático de Cascais, que era épico, que hoje em dia não existe. O ícone, mas que era não é? o pavilhão dos concertos, nomeadamente do grunge, não é? Tiveste ainda a oportunidade de ver lá, presumo, algumas coisas bem significativas, não? Vi, vou-te dar dois exemplos espetaculares, que são 1994 Nirvana, portanto... eu acho que vou terminar já aqui esta emissão, não dá, não é? Exatamente. Tu matas qualquer um com essa, não é? Mato logo, essa é logo assim. E aquela banda, os Nirvana, em 90 e poucos. E mais? Os últimos concertos da história da banda, não é? Fantástico. Uns meses antes, foi depois dessa tour que ele morreu e foi um dos últimos concertos da tour, se bem me lembro. E depois em 95, portanto logo no ano a seguir, primeiro concerto dos Pearl Jam em Cascais, que foram dois em Portugal, que foi em Cascais também, no Pavilhão Dramático, foram dois dias seguidos, eu só fui a um, conheço quem tenha ido aos dois, portanto isto em Cascais. O primeiro concerto, curiosamente, que fui ver, também é outro que mata qualquer um, que foi o primeiro concerto dos Metallica no Estádio José Alvalade em 93. Portanto, muito bom. Sim. Tinhas que idade? Tinha 13, 12 ou 13. Esse fui com o meu tio. Ia-te perguntar como é que conseguiste convencer a malta aí em casa a deixar-te ir com 13 anos. Sim, e nem era especialmente fã dos Metallica. Depois fiquei e ainda sou. Mas o que foi muito giro foi que eu andava no liceu, como te contei, em Oeiras, e portanto no liceu nessa época havia, como ainda há hoje, acho eu, não é? Havia aquela coisa dos grupos, não é? Não é dos grupos, das tribos. Havia a tribo do surf, a tribo dos metaleiros, canava de skate, não sei o quê. Skates, não sei o quê. Os betos, os chungas, não sei, essas coisas. E portanto, eu fazia parte ali do grupo do grunge e do rock, mas mais ou menos bem comportados, e havia o grupo dos metaleiros. E lembro-me como se fosse hoje que no dia a seguir de ouvir Alvalade e contar, toda a gente achava que eu estava a gozar, não é? Porque no fundo todos eles metaleiros de 13 anos e de 14, ninguém pôde ir ao concerto. E de repente este gajo quase não conhece os Metallica, conhecia, mas não ouvia Pantera, nem aquelas coisas que eles ouviam, nem mais pesadas. Acabei por ir, fui com o meu tio, o irmão da minha mãe, que é um porreiro, fotógrafo, enfim, também assim com uma onda mais alternativa, e na altura levou os meus primos e levou-me a mim também. Portanto, essa é a primeira recordação, que está no estádio de Alvalade, no antigo, um estádio grande, não é? E portanto aqueles concertos que já não há hoje, mas que se fazia muito nos Estados Unidos, que eram aqueles concertos de estádio, não é? Da arena, não é? Mesmo... Sim, da arena mesmo. Agora são mais de meus arenas, não é? Portanto, cobertos, mas naquela Sim, mas o conceito de arena é diferente, não é? Sim, estamos a falar assim uma coisa mesmo em grande, não é? Aquilo era uma coisa em grande, e eu acho que e as bandas de abertura eram brutais também, já não me lembro se era, acho que era Feito No More, eram 3. Sim. Feito No More tiveram a abrir também. Sim. E portanto, é quase um festival, não é? Hoje em dia. E depois eram 2 horas porque era aquela altura que não era aqueles concertos pré-formatados de 40 minutos e sem encore, ou com aquele encorezinho da praxe e vão embora, não é? Era mesmo a antiga de rock mesmo, a série dá tudo. Portanto, esse foi assim, o primeiro impacto.
pá, o som estridente, não é? Toda aquela luz, todos aqueles palcos gigantes. Foi o primeiro concerto e foi aí que nasceu o bichinho. Depois comecei a ir sozinho, com um colega, com um ou dois colegas do liceu, que tínhamos ali os mesmos gostos, pá, com essa vantagem de viver na linha, portanto, entre este eixo Coliseu, Estádio e Pavilhão Dramático, que era, nos tempos, nessa altura, nos 90, epá, era o centro musical em Portugal, não é? Porque não havia concertos noutras cidades, nem havia condições, né? Mesmo em Lisboa não havia. E havia menos, não é? Tinhas alguns sítios como esses, mas não tinhas a mesma cadência de espetáculos claro. Tinhas até há recentemente. Agora não podemos, não é a altura de fazermos comparações por causa disto, não é? Mas até há bem pouco tempo atrás, tu vês, pá, nós temos, tudo passa cá, não é? Sim, mas e se pensares, não havia festivais, havia o Vilares de Mouros, que é histórico, não é? Sim. Mas onde também, e onde passavam alguns nomes grandes, mas de resto não havia muito, nem sequer havia condições, infraestruturas em Portugal, portanto as bandas vinham a Lisboa, as que vinham só a Lisboa e portanto iam a um destes 3 sítios. E portanto, vivendo ali na linha, eu estava à distância de comboio de 10 minutos de qualquer um desses sítios, não é? Comboio um bocado a pé, e portanto consegui muito cedo, eu acho que 14 anos já ia sozinho. Aliás, os Nirvana, 94, devia ter 14 anos, sim, 14, 15. E depois Pearl Jam, como disse, sei lá, vi o primeiro concerto de Smashing Pumpkins também é para em 96, também em Cascais, e depois fiquei com esse bicho, depois comecei a fazer, basicamente vi tudo o que vinha de bandas de que eu gostava em Lisboa, até daí dos 14 aos 18 anos íamos ver tudo, já tínhamos ali um grupo definido, ainda num tempo que não havia internet nem nada disso, né? Tinha que se comprar os bilhetes ali ao Recio. Como é que funciona? Por acaso, vou-te perguntar isto, porque tenho alguma curiosidade, pá, que já deves ter percebido também de algumas conversas que tive aqui. Eu cresci e sou do interior, portanto nós aqui tínhamos uma perspectiva um pouco diferente das coisas, não é? Mais limitada. Tu que estavas mesmo no centro da ação, como é que era essa dinâmica de conhecer as bandas? Que recursos é que vocês tinham? Onde é que iam pesquisar? Como é que as coisas chegavam até vocês? Sim, epá, havia uma fonte de informação, basicamente, não havia internet, que era o Blitz, não é? O jornal. Yeah. Da malta lia o Blitz e sabia dos concertos e ia ouvindo falar. Eu próprio às vezes nem sei muito bem, porque já vivemos fora deste tempo, não é? É tão difícil. Eu às vezes penso nisso, como é que eu sabia que ia haver aqueles concertos todos? Eu acho que era via Blitz, era um bocado passa-palavra também, alguém que ouvia dizer. E também rádio, a Antena 3 na altura era muito roqueira e tinha o programa do Henrique Amaro e tinha outro do Álvaro Costa, que eram muito dentro desta linha. E eu gravava, aliás, lembro-me estava a falar um bocado dos Smashing Pumpkins, eu lembro-me de gravar, e cheguei a ter essa cassete durante muitos anos, gravar em direto, a Antena 3 transmitiu aquele álbum que é o mais famoso, não é? O Siamese Dreams, o concerto de lançamento do disco em Chicago, acho que era Chicago, foi transmitido em direto na Antena 3, isto em 94, pá, 93, 94. Portanto, eu lembro de gravar, e depois eles nessa tour vieram a Portugal, isto pá, já em 96, né? Eram tours de um ano, era a America's Tour e depois a Europe's Tour, não é? As bandas faziam, e depois a Ásia também. E portanto, depois vi em Cascais esse mesmo concerto que já tinha ouvido em cassete, não sei quantas vezes, porque era gravado da Antena 3. Portanto, acho que era muito por aí. E depois lá está, não havia compra online, portanto era literalmente ir de comboio até ao Recio, havia lá um quiosquezinho à frente do Coliseu, que acho que ainda existe, que vendia bilhetes, e portanto ainda eram aqueles bilhetes, todos eles peças eu colecionei, porque ainda não eram aqueles bilhetes que hoje em dia são todos iguais, não é? Saem todos de uma impressora, são todos aquele formato. Pá, eu tenho a minha caixinha, pois é, pá, olha, eu tenho bilhetes espetaculares, eu tenho tão religiosamente guardados. Exatamente, cada banda fazia a arte do seu álbum, mas depois também fazia o design dos bilhetes. Não é? Portanto, os bilhetes tinham todos um design que era a imagem daquela tour, ou o design do disco, ou não sei o quê, e portanto e depois aquilo era aqueles bloquinhos, não é? Nesse quiosque o homenzinho tinha lá aquilo picotava e dava-te um bilhete em cartão com esse design todo e tu guardavas aquilo religiosamente. Ou destacável, não é? Havia uns com destacável em baixo. Um destacávelzinho que depois a entrada do pavilhão recortava e tu ficavas com a peça. Eu fiquei com essa espécie. Tenho o bilhete dos Nirvana, como estava a dizer,
tenho bilhetes para o Jam e tenho esses todos, que ainda eram peças dos Metallica também. Depois continuei a colecionar, mas depois são todos iguais, né? Aqueles do Pavilhão Atlântico, aqueles são sempre iguais, tem o logo do pavilhão e o nome da banda preto, não é? E a hora do concerto, aquilo já não diz muito. Guardo só porque, pela piada, mas comecei a guardar aí porque cada bilhete era único, né? Portanto, aquele bilhete do concerto de Nirvana é só aquele, tem a data, tem o design daquele álbum, daquela tour, portanto são peças de coleção. E pronto, e depois comecei festivais de verão, fui a todos, fui a Paredes de Cor, a Hermal, já nem me lembro todos. Olha, desses dois, Paredes de Cor, para mim, é o sítio de eleição a nível de festivais, claro. sem dúvida. Paredes de Cor fui a 2. Eu fui muitos anos, olha, agora só aqui por curiosidade para teres noção, a primeira vez que eu fui a Paredes de Cor, tinha 16 anos na altura e demorei 9 horas a chegar lá, pá, e mudei para aí 3 ou 4 vezes de comboio, porque aquilo era no fim do mundo, hoje já não, mas na altura era. E, curiosamente, também fui sozinho. Pá, fui ter com malta que conhecia da internet lá, do Mirko na altura, bota assim, nem sei como é que os meus pais me deixaram ir. Eu a primeira vez que fui também fui de comboio, de Lisboa, intercidades e depois regional, assim, que também deve ter demorado para aí 8 horas, um bocado assim. Mas era e tenda, não é? Acampar, nós acampámos lá, Sudoeste também, fiz vários, Sudoeste ia todos os anos. E também autocarro até a Zambujeira e depois acampar lá naquela cidade que se construía, não é? Dos festivais com tendas e não sei o quê. Paredes de Cor, muito mosquito, se bem me lembro. Aquilo era do Rio, era do Rio. Riachozinho, yeah. Mas era giro. Mas é um sítio mítico, eu adoro. Porque infelizmente nunca fui a Vila de Mouros. É uma com pena minha, mas eu nunca fui. Sim. Ok, e hoje em dia? Continuas a ir? Vais indo? A vida hoje em dia, se calhar, condiciona-nos mais, não é? Sim, eu fiz isto muito intensamente até começar a trabalhar, portanto, até para aí 2004. Os últimos festivais que fui foram 2004, fui trabalhar, inclusivamente. E também depois posso explicar essa história. Sim. Então, força! Basicamente, contando a história muito rápido, eu comecei a trabalhar em publicidade, como contei há pouco, e o meu primeiro trabalho, o primeiro emprego foi numa agência de publicidade que que se dedicava muito a B2C e a ponto de venda. Ponto de venda, e ativações de marca e tudo isso. E, portanto, nós tínhamos na altura 2 clientes, depois passaram a ser 3, mas 2 deles eram marcas do grupo Unilever, que eram sponsors dos festivais. Portanto, esses festivais são os primeiros. Hoje em dia tu vais a um festival, não é? Aquilo é um mundo de marcas, uma cidade quase marcas e de promoções e tudo a acontecer, não é? E isso nasceu nesses inícios de 2000, esses movimentos, e portanto eu tive a felicidade de trabalhar um ano em que fiz depois no verão tudo dos festivais todos, portanto Paredes de Cor, Vilar de Mouros, Hermal, Superwalk, Meco, Sudoeste, todos. Uma coisa nada fixe para uma pessoa com os teus interesses, não é? Uma coisa nada fixe para quem tinha, ou seja, eu tive 10 anos a fazer os festivais como fã e o último ano que fui a festivais e que fiz o tour todo foi como a trabalhar. Portanto, eu tinha, basicamente, a nossa agência era gerir a presença dessas marcas, que eram a Axe e a Organics, e depois no Sudoeste também a Kellogg's, que não é da Unilever, e gerimos essas 3 marcas, portanto, tudo aquilo que se vê nos festivais, não é? Stand, produtoras, ofertas de produto, passatempos, aqueles animadores, tudo aquilo que tens que fazer nos intervalos. A banda acaba de tocar, começa os festivais das marcas, não é? A chamar as pessoas, a distribuir aquele merchandising que a malta usa nos festivais, e portanto tinha uma equipa de 40 promotores, e geri isso nos festivais todos. Portanto, o que é que aconteceu? Descobriu a parte dentro do backstage dos festivais, que foi muito giro, porque nós chegamos, por exemplo, as marcas e a organização chega ao Sudoeste uma semana antes do festival, e aquilo é uma planície, né? Aquilo é um monte que está lá, a herdade, não é? A herdade da Casa Branca é um monte, não é? Não tem nada. Sim, não tem nada, não é? Um vazio. Construído, exatamente. Portanto, é caminhões de tiro a entrar por ali dentro, dos patrocinadores, da organização, etc., a montar os palcos. Portanto, tu vais para lá. Eu fui para lá uma semana antes, vivia lá alugámos lá uma casa na Zambujeira, e portanto assisti a isso tudo, montar palcos, bilheteiras,
campismo, as estruturas todas, nós próprios, nossas equipas montarem os stands dos patrocinadores, zona VIP, tudo aquilo, cada vez que são cidades quase, não é? E depois toda a logística de entregas dos produtos, os armazéns, que é tudo na parte traseira dessa herdade, tudo, segurança, como é que se monta aquilo tudo, foi muito giro. Brutal, e depois no festival tinha acesso também ao backstage, portanto também era giro ir vendo ali a parte de trás dos artistas e o backstage e não sei o quê, foi uma experiência brutal. Isto nos festivais todos, portanto foi muito giro. Pá, altamente, né? Dá-te uma perspectiva diferente, não é? Daquilo que tu já conhecias. Porreiro, muito bom. E, portanto, aí deixei de fazer, para te responder à questão, aí deixei de fazer festivais, continuo a ir a concertos, mas depois também com os filhos e não sei o quê, começou a ser menos frequente. Tinha agora previsto ir ao live do ano passado, porque tínhamos aí um bom cartaz, mas com a pandemia não aconteceu, e este ano parece que está pendente, mas vinha os Fate No More, salvo erro, já tinha bilhete. E também ia ser o regresso dos The Weasel, não é? 10 anos depois. Sim. Ia haver ali 2 ou 3 concertos giros que eu queria ver. Feito no Amor já vi, há muito, lá está, nesses tempos em que via tudo, mas gostava de ver outra vez e portanto, pronto, tento ir de vez em quando, mas é muito, sei lá, se for um por ano já é bom, hoje em dia. Muito bem, partilho as tuas dores também, não és o único, infelizmente. Olha, pequenos também não isto a vida condiciona, mas não faz mal. Acho que eu também tenho um sentimento, aliás, olho para trás e vejo que estou realizado naquilo, porque já vi muita coisa e já, portanto, não me sinto frustrado por não ir agora. Olha, já agora, por título de curiosidade, pá, como é que tu percepcionas? Eu costumo normalmente também introduzir este tema com a malta, também para perceber um pouco aqui a opinião e a perspectiva das pessoas. Muita coisa tem mudado ao longo do tempo, a forma como consumimos a música, não é? Nós somos numa altura, lá está, do CD, e as coisas eram um pouco diferentes, não havia internet, entretanto tudo mudou. Como é que tu percepcionas, na tua opinião, esta evolução, até de ti próprio, na forma como acabas por consumir a música, e como é que hoje em dia acaba por ser essa, já me disseste há pouco que não compras CDs, não é? Hoje em dia acredito que seja muito mais pelo streaming, mas qual é que é a tua percepção de toda esta evolução até aos dias de hoje? Sim, olha, eu continuei a comprar CDs e a colecionar até muito recentemente, de facto, agora já não compro há algum tempo, mas gostava de voltar a comprar, ou seja, como é que eu vejo esta evolução? Por um lado, eu gostava e gosto dessa ideia do colecionismo, não é? De teres um álbum completo do artista, eu tenho os discos todos sei lá, tenho a discografia completa dos Fate No More, tenho a discografia completa dos Pearl Jam, tenho a discografia completa agora falhou o meu nome, não interessa, do Ben Harper, tenho quase todos do Soundgarden, tenho todos ou quase todos dos Alice in Chains. Portanto, essa coisa de ir comprar, eu também comecei logo nessa idade. Basicamente, eu usava a minha mesada para 2 coisas, para comprar bilhetes para os concertos e para comprar CDs. Portanto, quando não havia concertos, comprava CDs e tentava ir gerindo a mesada da minha mãe dessa forma. Isto nos tempos de liceu. E depois poupava no verão para poder ir fazer os festivais de verão, não é? Portanto tenho muito essa onda de acho que isso se está a perder um bocadinho e tenho pena que isso se perca e porque acho muito interessante agora de repente poder ir à procura de um CD específico e para já ter essa peça, não é? Porque também é uma peça de coleção, porque muitos destes CDs eu comprei na altura e portanto são CDs que têm 20 e tal anos ou coisas do género. Tem o simbolismo também, não é? Sim, não tenho vinil, portanto já não apanhei essa febre do vinil. Ainda havia, mas já não tinha giradiscos, portanto nunca se proporcionou e agora neste revival do vinil, honestamente nunca liguei muito. Portanto são mais do CD. Eu sei que há muitos de malta que se vai passar com isso, né? Os verdadeiros puristas do som, mas é a vida. Mas antes CD do que MP3, não é? E claro, obviamente que esta transformação digital até é uma área que nós trabalhamos e que eu trabalho especialmente e portanto assisto a esta coisa dos Spotify e do stream com muito interesse e sou também um ávido consumidor. Claro que tem esse facilitismo que na altura não tínhamos, não é? Ou seja, hoje em dia tu consegues conhecer bandas novas à distância de um clique e sem esforço nenhum, não é?
E E isso sem custo nenhum, quase. e sem custo quase nenhum, não é? Ou mesmo nenhum, porque podes usar a versão free e ouves, não é? E, portanto, acho que isso facilitou imenso a mobilidade, não é? Nós, se queríamos ter mobilidade, tínhamos um Discman na mochila, não é? Na bicicleta, depois aquilo abanava, o disco parava, o CD parava de tocar e não sei o quê. Hoje em dia tens o telefone e além disso tinhas que levar o CD e, portanto, se querias trocar de CD, tinhas que levar uma caixa atrás com CDs, não é? Portanto, ias na viagem de comboio lá para o festival, tinhas que levar não sei quantos CDs na mochila. E pilhas, e pilhas. E pilhas, exatamente. Já nem me lembrava das pilhas, é verdade. É verdade. A evolução foi tão grande, não é? Nestes últimos anos que nem nos lembramos desses detalhes. As pilhas é uma coisa incrível, porque hoje em dia, não é? Se eu ligar, bastava só ter uma tomada na estação ou qualquer coisa e carregamos. Mas eu não sei se partilhas. Não, tinhas que levar um pack de pilhas para ouvir e não sei o quê. Não sei se partilhas também esse sentimento que era aquela mística de pegar no CD, de abrir. Eu adorava analisar a capa, o inlay, claro. Então se fosse uma versão Digipack top, ainda melhor, aquelas edições especiais, pá. Sim. Isso e ficava também lixado quando partia a caixa, que aquilo infelizmente às vezes parte-se aquela pecinha, não é? Da dobradiça. Ainda tenho montes deles assim, para cair ao chão e agora aquilo está tudo empenado. Deixei aí depois a comprar caixas para trocar, e para pôr aquilo tudo direitinho, mas sim, esse feeling perdeste, não é? Acho que esse é o contra, na minha opinião, não teres esse colecionismo. Hoje o Minuto tem 5.000 músicas no disco, não é? Num disco externo, no telefone, o que for. Não tem esse sentimento, não é? E depois são músicas que vão de um scope de uma música de uma banda, outra de outro artista, não sei o quê, e, portanto não tem esse culto da banda, não é? Esse culto de seguir aqueles tipos que ficar 2 anos à espera que saia o novo disco. Isso também acho que é algo que se alterou na indústria, não é? Antigamente esperávamos 2 anos por um disco, não é? Hoje em dia as bandas ou os artistas conseguem lançar músicas de 2 em 2 meses, não é? A tecnologia também permite isso, não é? Claro, e portanto acho que se perde isso. O que é que se ganha? Ganha-se a democratização do acesso, não é? Ou seja, nós vivíamos aqui, apesar de tudo, Portugal era um país ainda relativamente isolado, não é? Naqueles anos 80, 90, e portanto ainda não chegava muita coisa, como estavas a partilhar há pouco. Começava nos anos 90 a haver estes tours, mas só passam por Lisboa, e, portanto, malta como o teu caso, que estavam fora dos centros urbanos, nem é dos centros urbanos, é de Lisboa, no caso, não tinham acesso, não é? Portanto, isso hoje em dia, ok, continuas a não ter o concerto de um artista em Bragança, mas consegues ver 50.000 concertos ao vivo dessa banda no YouTube, consegues aceder à música muito mais facilmente. E é mais simples e mais rápido também deslocar-se fisicamente, não é? Claro, não tem nada a ver. Claro. Sim, mas concordo, mas eu sou um pouco ainda reticente da parte, olha isto um bocado também como os livros, não é? Hoje em dia também podes ter um Kindle ou podes ter uma porcaria qualquer e ler os livros digitalmente tal e qual como fazes com a música. Eu pessoalmente aí ainda continuo fiel ao papel, mas no que toca à música devo confessar que o streaming ganhou. Já te converteste, não é? Já me converti. E hoje em dia com aquelas colunazinhas, tenho uma colunazinha Bluetooth que tem, antes tinha que ter uma aparelhagem e tenho. E comprei, quando era estudante, investi, tinha umas colunas, não sei o quê, comprei um amplificador e um leitor de CDs, investi e ainda a tenho, e tem um som impecável. Só que tudo aquilo são armários, não é? Agora, eu estava a partilhar contigo que tenho os CDs encaixados e a aparelhagem, mudei de casa e ainda não tive paciência para montar aquele estaminé todo na sala e desencaixar tudo, porque tenho uma colunazinha, não é? Deste tamanhinho, clico com o telefone, ao fim de semana, Spotify, aquilo toca e é suficiente para a casa toda e a malta entretém-se assim, mas não é a mesma coisa, não é? Eu acho que não é. Tem as suas vantagens, como dizes bem. Olha, porreiro, e sabes que nós partilho aqui também esse sentimento, porque acho que vimos mais ou menos da mesma geração, portanto é algo que nos é comum. Olha, para terminar ia-te pedir para me deixares aqui uma dica tua de 3 artistas, 3 CDs, o que tu quiseres, para a malta que nos acompanha e que sejam dicas que tu achas que sejam um must-have ou relevantes para o pessoal ouvir.
Boa, olha, então eu vou começar com, para já vou trazer coisas de revival, não é? Portanto, Manda vir. parecemos aqueles velhos que já são, antigamente é que era bom, não é? E portanto, para a malta mais nova que nos esteja a ver, vão aqui uns clássicos. E depois trago uma coisa que eu gosto muito são discos ao vivo, por causa de ter crescido a ir a concertos. E já na altura, portanto, sempre comprei os discos de estúdio, mas eu gosto mesmo dos discos ao vivo. E mesmo no Spotify ou no YouTube vou sempre à procura da versão daquela música que quero ouvir, na versão ao vivo. Gosto daquele dos Do prémios, feeling, não é? do feeling, dos erros, de tudo isso. E portanto trago 2 discos ao vivo diferentes, um da minha banda de eleição, como falei há pouco, que são os Pearl Jam, e trago de um concerto porque é uma peça também, um registro histórico, que é o Live at Lisbon, ou seja, que é de 2000. Os Pearl Jam em 2000 fizeram uma tour europeia que eu também fui ver, que passou no Restelo, e lançaram e decidiram nessa altura, eles também são animais de palco e gostam muito do live, têm vários discos ao vivo, e decidiram nesse ano gravar e publicar e editar um disco por cada concerto. Ou seja, há toda uma coleção que são 20 e tal, acho eu, que são no fundo os concertos todos dessa tour, em CD. E o número 1 é Lisboa, porque eles começaram o tour por Portugal, o tour europeu, nesse concerto no Estádio do Restelo não vou arriscar a data porque eu sou péssimo, mas em maio de 2000. 2000 é de certeza, agora o mês não sei. O Eddie Vedder rendeu-se desde sempre ao Can't Skip Portugal, não é? Exatamente. Acho que é do domínio público que ele adora este país, não é? Eles adoram este país e começaram por Portugal e depois há 1000 histórias à volta disso, que nesta altura, 2000, ainda não tínhamos internet massificada, nem redes sociais, também falámos aqui um bocadinho muito ao de leve, mas que é aquela coisa de eles vieram não sei quantos dias antes, há ali um bocado de mito urbano e com verdade misturada, mas o facto é que eles vieram uns tempos antes, porque normalmente o primeiro concerto tem ensaios e há toda uma preparação primeira da tour, e portanto eles estiveram em Portugal tipo uma semana, e estiveram pela Costa da Caparica, surfaram lá, andaram conheceram na altura uma comunidade de surfistas na altura conhecidos do nosso país, e eles contam essa história no disco que está gravado. E portanto são 2h30 de concerto, que é brutal, CD, chama-se Live at Lisbon, Restelo 2000, e é um concerto brutal, que eu me lembro muito bem de ter estado lá, e onde se conta essas histórias maravilhosas. Eles falam sobre Portugal, há lá uma história espetacular sobre a experiência deles a surfar na Costa da Caparica, que não vou revelar, mas quem tiver o disco conhece, ou quem quiser ir à procura na net, de certeza que encontra, porque o disco já está aí na net, e tem uma história fantástica sobre essa relação dos Pearl Jam com Portugal. Portanto, trouxe esse só para simbolizar esses muitos concertos que vi, sempre que ouço esse disco leva-me para a adolescência, não é? Para os 15, 16 anos. 2000 não, já era mais velho, já estava na faculdade. Sim, mas já tinhas visto Pearl Jam já várias vezes. Já tinha visto várias vezes, sim. Tinha aí 19 anos, acho eu. E depois está outro registro também ao vivo, que é Dave Matthews Band, que também é uma banda que gosto muito, que também vi em Portugal, já no Mel, no pavilhão, que é o concerto do Central Park, chama-se mesmo Central Park Concert, que são 3 CDs, portanto há bocado estávamos a falar de colecionismo, aquilo é uma caixa que se abre e desdobra. Portanto, tens esse na tua coleção, presumo, não é? Pela descrição. Na coleção, sim, e acho que tem ainda um DVD, portanto acho que é tipo 3 CDs e um DVD, portanto aquilo é uma coisa, que é um dossiê que se abre. Tens que tirar tudo da mesa para abrir. Tens que tirar tudo da mesa para abrir, e são 3 CDs, portanto tens que ir lá trocar. Mas também é uma banda que tinha concertos de 3 horas, por isso é que são 3 CDs, e este é o concerto no Central Park, que é emblemático, né? E acho que tinha tipo 200 mil pessoas, era uma coisa... Há vídeos disso também, isso é de 2003, salvo erro, e há vídeos sobre isso, é um dos concertos mais icónicos, se calhar, de rock, Dave Matthews Band, enfim, rock. Sim, vamos deixar as caixas de lado. Sim, não é? exatamente. Mas é um super concerto, porque é com aquela banda toda que ele leva, de sopros, de tudo aquilo, harmonicamente e musicalmente os gajos são muito bons. São animais de palco também. E gosto imenso, portanto é um concerto ao vivo brutal. Terceiro disco que trago é um Guilty Pleasure, que não falámos, eu só falei de rock,
Mas ali há alguns na minha final da adolescência que também comecei a interessar um bocado por algum movimento hip-hop. Boa. Sim, primeiro indo com... A transição foi suave, foi do rock. Comecei a me interessar, por exemplo, uma banda que gosto muito e que vi também, Rage Against the Machine. Gosto muito. E, portanto, que é um rock forte, mas ali com um bocado de Vi num rap. live, mas não vi o mítico concerto no Sudoeste. Eu acho que vi o do Sudoeste. Não vou mentir. Deves ter Não visto, quero porque mentir, se foste mas lá acho que vi quando do eras novo, Sudoeste. deves ter visto de certeza absoluta. Sim. Mas conta Não lá, sei então, mas se... de hip-hop, o que é que Então, de tu ouvis? hip-hop, para abreviar, trago-te o Sam da Kid, pá, que é um gajo português de Chelas, que tem, pá, que eu acho que é um Tem discos gênio, honestamente. fenomenais. Epá, Tem discos fenomenais. E o disco que eu gosto mais é instrumental, portanto não mete rap, para quem não gostar, que é o Beats adoro. Volume 1, Amor. Pronto, que eu acho que é um dos melhores discos portugueses. Honestamente, acho que é um dos melhores discos editados em Portugal de sempre. E, portanto, acho que é, ainda por cima, gravado com condições Tem aquela versão do super Carlos precárias. Parede, que É a é versão do Carlos Paredes. qualquer coisa do Tem, outro mundo. sim, montes de samples históricos. Tem a Simone também, salvo erro. Nesse disco que ele tem também uma música que é o pai dele a recitar um poema. Tem o pai dele também, sim. E é só instrumental, portanto não tem letra e não tem lyrics, não tem rap. É só o que ele faz melhor, na minha opinião, mais do que rapper, é estar em casa a fazer samples e a criar beats com as suas caixinhas. É também um exemplo diferente de música, não é? Eu gosto muito mais do orgânico e do rock e dos instrumentos, mas este tipo sem instrumentos e só com uma caixa de ritmos e com aqueles efeitos todos, não é? Cria uma coisa que eu acho que é espetacular. E é um disco também que já é antigo, portanto já não é uma coisa recente, mas acho que é Sim, bom, mas é um bom exemplo. bom exemplo. Sabes, eu na parte do hip-hop não é que seja algo que me tenha acompanhado assim muito marcadamente ao longo da minha vida, mas ouvi algumas coisas e vi algumas coisas. E agora, só para terminar, não sei se tu na altura chegaste a ir lá, mas isto também não foi há muitos anos assim, atrás, mas o Casino de Lisboa teve, até há alguns anos atrás, vários eventos que fazia gratuitos, concertos. Eu, do nada, fui ver lá 2 concertos brutais de hip-hop, que foi De La Soul e o Guru Jazz Matez dos Gangstar também, à borla. Foram 2 concertões. Eu não sou propriamente... o meu background não é do hip-hop, mas foi 2 concertões que eu acabei por ver ali, sem pagar nada, porque eram gratuitos. Sim. Aqueles concertos eram muito bons. Eu vi o Jamie Liddell, salvo erro, só ele com o piano, também uma coisa muito gira. Estamos a falar daquele bar rotativo, não é? No centro. Sim. Exatamente. Muito giro. E passaram lá imenso. Eu, nessa altura já ia pouco a concertos, mas fui ver esse, me lembro. E pop também não sou... Eu gosto muito mais de rock e sou mais conhecedor de rock, mas hip hop, sobretudo português, conheci algumas coisas, acompanhei algumas coisas. Há bocado estava a contar, nasceu muito daí dos Rage, mas depois também Beastie Boys, era uma coisa que também gostava, também metia assim um rock, assim uma coisa agressiva. Depois conheci os da Weasel, ainda num primeiro EP que era em inglês e que era uma coisa muito rock, não é? Muito banda, com baixo, com bateria. Portanto, sempre gostei muito dos da Weasel. Principalmente nessa fase inicial, porque era aquele hip hop, mas com instrumentos, não é? Tinhas na altura o Cypress Hill também, que era uma banda que estava a dar muito nessa onda. Também havia muito, sim. Body Count, que era uma coisa assim mais pesadona, também tenho um disco desses, e portanto entrei um bocadinho no hip hop e depois conheci mais assim o hip hop tuga, como se diz. E o Sam daqui eu acho que é um gênio, honestamente. Boa. Olha, deixaste aí umas boas referências e muito te agradeço a tua disponibilidade de teres vindo aqui. Foi um prazer e um gosto de ter falado contigo. Obrigado. E Ricardo, também foi um prazer. Tudo bom para ti. Obrigado pelo convite. Nada, olha, vai partilhando connosco também este teu gosto pela música. Um grande abraço. É isso, e vou acompanhando. Obrigado, um abraço. Tá.